Olá, vamos hoje aprender novamente, ou mais um pouquinho, sobre ângulos. Vamos aprender sobre ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, alternos externos, ângulos externos, mas não se apavorem, é assunto fácil. Quer ver só? Primeiro caso aqui, vamos revisar sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, nós temos aqui o ângulo A e o ângulo B. Eles são opostos, opostos pelo vértice. Aqui é o vértice, nós temos o ângulo A e o ângulo B. Sabemos que quando são opostos pelos vértices, eles possuem a mesma medida em graus. Se o ângulo A mede 90 graus, o ângulo B também vai medir 90 graus. Nós temos aqui o ângulo C e o ângulo D, ângulos opostos pelo vértice. Nós já temos aqui, veja só, 8 ângulos. Nesse caso, nós temos aqui uma reta transversal que corta duas retas paralelas. Formaram 8 ângulos. Foi formado 8 ângulos. Então, vamos identificar aqui o ângulo A como sendo oposto pelo vértice ao ângulo C. Vamos identificar o ângulo B, oposto pelo vértice ao ângulo D. Nesse caso, o ângulo H e o ângulo F são ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui o ângulo E e o ângulo G, opostos pelo vértice. Mais uma vez, repetindo, se são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Se eu falar que esse ângulo aqui mede 50 graus, o ângulo E, o ângulo G também mede 50 graus. E com os outros da mesma forma. Agora vamos observar ou aprender o que vem a ser ângulos internos e ângulos externos. Internos, dentro, externo, fora, fora de uma certa área. Nós temos essa área aqui, ó, certo? Nessa área nós temos o ângulo C, o ângulo B, o ângulo H, o ângulo E. Então, todos esses 4 ângulos aqui, eles estão dentro desta área. Por isso, são identificados como sendo ângulos internos. Temos o ângulo A, o ângulo D, o ângulo G, o ângulo F. Então, esses 4 ângulos estão fora desta área aqui, fora. Se estão fora, são chamados ângulos externos. Entendido? Mas vamos observar outro detalhe aqui com relação, outra particularidade com relação a esses ângulos. Olha só. Colaterais. Colaterais estão do mesmo lado interno, ou seja, ângulos que estão do mesmo lado dentro de uma certa área. Vamos citar esse bem daqui, ó, viu? Nós temos o ângulo B e o ângulo E, eles estão no mesmo lado aqui, ó, tá? Ó, tudo do mesmo lado e dentro dessa área. Então, são chamados de ângulos internos. Nós temos o ângulo C, o ângulo H. Estão dentro dessa área aqui, ó, então, interno do mesmo lado, então são chamados colaterais. Vê o caso do ângulo D e o ângulo G. Eles estão fora, fora dessa área. São ângulos externos. No entanto, estão do mesmo lado. São chamados ângulos colaterais externos. É o mesmo caso do ângulo A, o ângulo F. Eles são externos e estão do mesmo lado aqui, ó. Tá certo? Vem outra situação, alternos internos. Internos, dentro dessa área, ó, certo? Internos. Alternos, eles vão alternando. Um ângulo está de um certo lado, o outro está do outro lado. Veja só, nós temos o ângulo C, aqui, ó, e o ângulo E, tá certo? Então, eles estão dentro dessa área, são internos. Eles estão, um está de um lado, né, desta transversal, que corta as duas semirretas, e o ângulo C está do outro lado. Então, eles estão alternando os seus lados. São ângulos alternos internos. Outro caso que vamos observar aqui, ó, o ângulo A, certo? E o ângulo G, eles estão fora, externo.
um está de um certo lado da transversal, tá? E o outro está do outro lado. Então, eles estão alternando os lados. O mesmo caso acontece ó, com o ângulo F, que está fora, o ângulo D fora. Estéreo. Um está de um lado, ó, vamos dizer do seu lado esquerdo, esse aqui do seu lado direito, certo? Levando em consideração aqui, ó, essa transversal que corta as duas semirretas. Então, são ângulos alternos e externos. Estão um de um lado, outro de outro lado. Por último, nós vamos aprender também aqui sobre ângulos correspondentes. O que vem a ser ângulo correspondente? Vamos dizer assim, que a medida de um corresponde à medida do outro. Eu coloquei aqui os ângulos correspondentes com as mesmas cores, em cores iguais, para facilitar. Vamos dizer aqui, ó, o ângulo G é correspondente ao ângulo C, possuem a mesma medida. Imagine se você pega esse ângulo G aqui, desloca ele e coloca aqui, ó. Ele vai se encaixar direitinho nesse ângulo aqui. Então, a medida do C é a mesma do G, um corresponde à medida do outro. O ângulo H corresponde ao ângulo D. Imagine você tirando essa fatia aqui, ó. Imagine uma pizza. Tira essa fatia, joga ela para cima aqui, ó. Então, ela vai se encaixar nesta área aqui, correspondente. Esse ângulo A, correspondente a quem? Ao ângulo E. Você pega, imagine tirando essa parte aqui e jogando aqui em cima. Ele se encaixa direitinho, correspondente. Então, o mesmo caso, o ângulo F e o ângulo B. Então, se eu disser para você assim, ó, observe estes desenhos e diga quais são os ângulos correspondentes. Então, nós vamos dizer que é F, B, E, A, D, H, C, G. Quer dizer, a medida de um corresponde à medida do outro. Sabendo disso, vai ser bem fácil agora a gente ver questões parecidas com essa e procurar de forma correta as respostas.